Estou aqui de novo e hoje vamos devolver a César o que pertence a César e vamos devolver ao povo o que lhe pertence. E o que pertence ao povo que lhe foi retirado é o seu sentido de responsabilidade. A situação está maravilhosa. Vejo a barragem de Beliche e a barragem de Odeleite, duas barragens que alimentam 800.000 pessoas, estão quase sem água. Isso quer dizer que todo o Algarve, Sotavento e Borlavento estão sujeitos a ficar sem água. E se não for este ano, por acaso podia vir a chover, e então, por não voltar a essa mesma situação pelo próximo ano, deveria chover torrencialmente este inverno. E já agora. E não sabemos o que vai acontecer. E como costumo dizer, é melhor prevenir que remediar. E então está na hora. Cada um de nós é responsável pelo uso da água. A responsabilidade é de cada um de nós. E então, para ajudar as pessoas a fazer alguma coisa, porque de certeza que não sabem o que podem fazer, vou fazer 2 vídeos. Fiz um ontem da barragem para lhe mostrar a situação, que é realmente de partir o coração de qualquer pessoa sensível, de ver estas imagens. A barragem de Beliche, Algarve, Portugal. Vou fazer outro vídeo, será para ver como podemos evitar gastar a metade de água. Por exemplo, eu sei que o individual, as pessoas vão logo apontar o dedo para as empresas. Já há muito tempo que eu digo que cada família, cada casa é uma mini empresa. E então imagine um pouco quantas mini empresas há neste Algarve, quantas mini empresas há em Portugal, quantas mini empresas há no mundo inteiro. Por isto, mesmo se os grandes continuam a gastar inconscientemente, a ser irresponsáveis, cada um de nós pode passar a ser responsável e isso vai fazer toda a diferença, porque somos muito, mas muito. E isso é a única solução que temos por mudar seja o que for neste mundo e por parar com o aquecimento do sol, a seca. A única forma é de cada ser mudar interiormente, passar a ser mais consciente para melhorar ou para diminuir a intensidade da densidade energética, que é a verdadeira causa do problema do aquecimento global. E a informação que vou partilhar com vocês nesses vídeos vai servir justamente a fazer baixar a densidade de cada pessoa que vai participar de vontade própria. A intenção é essa. Podemos ver rapidamente uma reação no coletivo e no mundo. Cada vez que houver mais pessoas a se pôr, a atuar com mais consciência, e então sentiremos a densidade energética baixar. Não vamos em grandes conversas, é preciso pôr mente à obra e mãos à obra para fazer algo e evitar o sofrimento de que seria se nós estivermos realmente sem água. Se o povo não mudar rapidamente, as pessoas estão sujeitas a viver dessa forma. Estou aqui por evitar realmente, mas é preciso dizê-lo para fazer acordar as pessoas. Ok, então vamos a isto.
vídeo sobre evitar de gastar. Evitar gastar a metade d'água em cada casa e evitar a produção de lixo da metade ou de um terço. Nós vamos ver, vou lhe mostrar, vocês vão ver com este vídeo. Até já, então, até já. Pronto, então estou aqui com o saco de lixo que deve ser uma produção aqui de 15 dias. Vamos ver o que teria produzido esse mesmo lixo com pessoas que não têm cuidado com a separação do lixo e com o tratamento do lixo. Em primeiro lugar, eu vou dizer a vocês, tudo é lavado, tudo é passado por água. Desperdício d'água. Não, porque é sempre lavado com água do fim da louça. Não vou utilizar uma água nova por limpar o lixo. Qual é a vantagem de limpar o lixo? Então, você já pode pensar ou imaginar os baldes de lixo, todos os contentores de lixo limpos, porque muitas vezes cheiram mal, estão cheios de produto, de líquido, de coisa que cola, os caminhões são sujos, porque toda essa sujidade vem do lixo que é produzido para a minha empresa familiar. É da nossa responsabilidade. Imagine um pouco agora se todo o lixo fosse lavado. Então, tudo estava limpo. Tudo isso era mais higiênico. Vamos ver agora. Não me importa de maneira nenhuma de mexer no meu lixo, porque, como eu acabo de dizer, tudo foi lavado. Lavado, atenção, tudo o que é necessário, não é? Claro que não lavo um pacote de leite. Pronto, isso aqui, como que são os pacotes de leite, sempre dobrado assim. Você imagina um pacote de leite assim e um pacote que não foi dobrado, a capacidade dele. As garrafas, mesma coisa, as garrafas são todas dobradas. Como que eu faço? Tiro a tampa, meto a garrafa no chão, piso aqui e coloco a tampa por antes de apanhar a garrafa. Nós vamos ver quantas garrafas estão aqui dentro deste saco. 2, 3... Saco de plástico. Os sacos de plástico comigo estão normalmente dobrados. Sim, eu dobro os sacos de plástico. Ocupa menos espaço. Tenho aqui uma caixa, isso ela velha, apanhou muito sol, ela, por essa razão está tudo rachada, mas como vocês podem ver, ela está cheia de plástico. Como as pessoas não arrumam o lixo e jogam tudo sem dobrar e sem preencher, então isso tudo ocupa mais espaço. É isso que eu vou fazer, porque eu quero ver o espaço que vou ocupar este lixo se não tivesse sido dobrado. 5 garrafas. Agora, aqui, é que está aqui, como tudo está lavado, não me importa de esvaziar essa caixa e de abrir os pacotes. Vou-me dar mais trabalho porque depois irei fazer tudo novamente, mas por mostrar a vocês que não me importa, está limpo. Iogurte, igual, tudo preenchido com plástico. Pronto, mais pacotes. Iogurte vazio. Caixa de iogurte podia ir também na caixa de ferro. Tente sempre, faça o meu possível por preencher os recipientes. Bom, aqui a tirar já saiu, mas este também estava cheio de plástico. Mais uma garrafa, são 6 garrafas, não há problema. Mais e mais e mais. A molhada não há problema, não é lixo, é água. 7 garrafas, sua atenção à moda de quem não tem tempo de fazer as coisas. E mais iogurte,
mais embalagem por pôr assim no lixo. E ainda há mais. Olha o belo trabalho que arranjei, não é? Depois vou ter que repor tudo, mas não me importa, porque realmente se posso ajudar as pessoas a produzir um terço do lixo que elas estão a produzir, acredito que realmente o planeta vai agradecer. Apressa e pronto, e vou pôr dentro do saco. Como vocês fazem normalmente, n'est-ce pas? Acho que é assim que vocês fazem. Vamos pôr isto dentro do saco para ver o resultado. E aqui o saco vai rebentar, em princípio, com os cantos dos pacotes. O saco vai rasgar. E voilà, nós temos aqui e pronto, voilà. Pus novamente tudo o lixo arrumado dentro das caixinhas, dentro das embalagens de iogurte. As 7 garrafas, os 2 pacotes de leite e tudo o meu lixo está aqui. E ainda dá para utilizar este saco provavelmente mais uma semana, porque ainda aqui tem muito espaço para arrumar o meu lixo lavadinho. E se for preciso buscar qualquer coisa, vou buscar, está tudo limpinho. É assim que tomamos conta do planeta, é assim que realmente avançamos por uma vida mais equilibrada e mais harmoniosa para todos nós. Alguém há de começar a fazer um esforço para consegui-lo, porque realmente nada se faz sozinho. Precisamos mudar, é verdade.